hoje, 21º encontro, a urgência da proclamação da misericórdia. Como já vínhamos comentando, é um tempo difícil, é um tempo de conversão, é um tempo de misericórdia. Esse é o tempo favorável, porque onde há as maiores misérias, emerge a maior luz. Que nós possamos estar sempre emanados nesse espírito de amor, compaixão, misericórdia. E vamos ter, então, agora, uma boa noite a todos que já adentraram, né? Porque no primeiro momento é às 7h30, a gente já começa a realizar o terço, mas agora sim, às 20, com mais pessoas, sejam todos muito bem-vindos a essa formação que nos edifica, que nos faz enxergar melhor a nossa condição, mas também o que nós podemos fazer nesse tempo favorável, nesse tempo de misericórdia em que tantos clamam por essa compaixão de Deus, pela misericórdia divina. E para esse encontro nós vamos contar com o nosso irmão da caminhada, o Almir Primavera, consagrado. Seja muito bem-vindo, Almir, para essa formação. Sabemos da sua caminhada, de todo do seu empenho na divulgação dessa obra. Seja muito bem-vindo e pode se apresentar. Muito obrigado, Liliane. Boa noite a todos. Eu sou Almir, daqui do Cenáculo de Primavera, paróquia Nossa Senhora Aparecida. O pároco aqui é o padre Luiz Fernando. Realmente, no último congresso diocesano, nós, juntamente com a equipe grande, até fizemos a consagração apóstolo eucarístico da Divina Misericórdia. E estamos aqui para hoje, para mais uma lição, 21º encontro, a urgência da proclamação. E esse tema é realmente um tema muito bom da gente falar, sobretudo, acabamos de falar agora da urgência, né? Então, só para a gente sintetizar bem o que é, ver a importância desse tema, quando fala a urgência da proclamação. Se nós pegarmos lá no dicionário para saber o que é proclamação, a palavra proclamação, ele vem do ato ou efeito de proclamar. E o que é proclamar? Proclamar é fazer uma declaração pública, solene, quer dizer, falar em voz alta, falar firme. Então, proclamar é falar firme. Se nós pegarmos urgência, quer dizer, o que é urgência? O que é urgente? É aquilo que precisa ser feito imediatamente. É aquilo que não pode ser adiado. É aquilo que tem que ser improtelável. Então, quer dizer, é urgente falar da misericórdia. Sim, e para fazer as leituras, vamos convidar a Célia. Célia está por aí? Olá, boa noite. Boa noite, Célia. Eu também sou do Santuário Nossa Senhora Aparecida, de Londrina. Você é da paróquia, né? Sou de Nossa Senhora. Recém-consagrada ao apostolado, né? Mas muito feliz por essa decisão. Posso começar? Sim. Vamos fazer a oração, né, a Fife vai conduzir uma oração para a equipe formadora e para todos nós. Tudo bem, tudo bem. A Sônia já fez essa oração também no começo, mas agora façamos, para podermos pegar todos que entraram, né? Mãe Santíssima, nós agradecemos vossa presença conosco e pedimos à Senhora que nos oriente e que fortifique os nossos formadores que vão falar para nós, o Almir, a Célia, a Teca, o Gilberto, todos que participaram do terço. Te peço, mãe querida, venha trazer o conhecimento, o discernimento, para que nós possamos nos deliciar com os conhecimentos da urgência da proclamação do Senhor Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada aos dois, Deus abençoe. Esteja à vontade, Celinha. Ô, Almir, quando você quiser que eu pare, você me fala, ou continue, tá? Bom, começamos então com a Sagrada Escritura, Mateus 24, versículo 24, capítulo 24, versículo 32 a 44. É a parábola da figueira. Aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está para que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, mas só o Pai. Como nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como naqueles dias que precederam, estavam eles comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam nada, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Estarão 2 homens no campo, um será tomado e o outro deixado. Estarão 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem vosso Senhor. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem virá uma hora que não pensais. Palavra da salvação. Eu falei palavra da salvação, porque... é de evangelho, né? Mas olha só, esse texto é bastante interessante para a gente já ir pegando assim, no que ele fala no começo, da comparação da figueira. O tronco, os ramos tá tenro, quer dizer, verde, tá macio, aí vem as folhas, cresce. A gente sabe, Jesus falava muito de comparação, ele usava muito a natureza, o sol, a lua, a figueira, e ele vai falar justamente disso aí para nós. Nós não sabemos a hora, a gente sabe que Jesus vai estar à porta, e ele está à nossa porta a todo momento. Por isso que quando a gente diz aquela frase, ó, bateu a porta na cara, nós temos que sempre prestar atenção. Deus, Jesus, está sempre à nossa porta, esperando, mas esperando que a gente vá até Ele. Porque diz assim, ó, tudo passará, mas a palavra de Deus não. Qual é a palavra de Deus que não vai passar? Para nós da misericórdia, é aquilo que ele já falou, que Deus é santo, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Se nós fizermos o inverso, Deus santo sempre vai ficar em primeiro lugar. Deus é santo, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Deus é santo, Deus é justo, mas Deus é misericordioso. A sua santidade, lógico, as atribuições de Deus é inegável, mas a sua santidade vai vir sempre em primeiro. Por isso nós não sabemos a hora. Já pensou se o malandro mandasse um WhatsApp, uma cartinha, uma mensagem e falar, ó, provavelmente lá para meia-noite eu vou estar na tua casa. O que a gente ia fazer? Ia chamar os amigos, parentes, todo mundo para ficar na esquina, não ia ficar nem em casa. Ia ficar na esquina esperando o malandro, o ladrão, o bandido. Agora, na nossa vida, nós sabemos que Deus vai agir com justiça, nós não ficamos preparados. Nós achamos que pode ser hoje, pode ser amanhã. Olha só como fala no tempo de Noé. No tempo de Noé, as coisas estavam acontecendo. Isso para dizer assim, estava na normalidade. Havia casamento, havia gente trabalhando, gente indo, gente vindo. Chegou uma hora, o dilúvio não avisou que hora o dilúvio vinha. Noé preparou, foi trazendo 2 a 2, colocando na arca, ele se preparou.
Se nós estivermos preparados, quando o ladrão vem, lá da esquina mesmo, ele é tocado para fora, ele é afugentado. Então, estejamos preparados. E aqui, se nós não estivermos preparados, nós não vamos ter depois o que fazer. Já nós vamos falar um pouquinho, só pincelada sobre, quando a Fih falava de rezarmos para aqueles que estão no hospital, ele vai ter a melhora, mas se não tiver a melhora, porque é obra de Deus, aí entra nós, apóstolos da misericórdia, rezando por ele, porque vai estar no purgatório, precisando das nossas orações. Então, em resumo, Mateus vai falar aqui, orai e vigiai. Vamos rezar, vamos fazer a nossa oração, mas vamos ficar atento, porque eu só rezar e viver no mundão não adiantou nada. Eu viver no mundão e me afastar de Deus não adiantou nada. Por quê? Deus é santo, misericordioso, mas ele vai agir com a sua justiça. Pode continuar. É o catecismo agora. A mensagem do juízo final é um apelo à conversão. Inspira o temor a Deus, empenha na justiça do reino de Deus e anuncia a esperança do regresso do Senhor, que virá para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram. Esse é o 1041. 1048 diz, somente Deus conhece o tempo da transformação do universo em uma nova terra onde reina a justiça e a felicidade plena. 1049. Essa transformação deve ativar a solicitude para desenvolver esta terra, onde nova família se forma, prefigurando o mundo futuro. O progresso terreno deve cuidadosamente distinguir do reino de Cristo, contribuindo para a melhora da organização da sociedade humana. E isso interessa muito ao reino de Deus. Isso, olha só. Nós cristão, católico, nós nos aprofundamos, nosso tripé é Sagrada Escritura, Magistério da Igreja e o Catecismo da Igreja. E isso é o tripé de nós católicos. E aqui no Catecismo vai falar justamente isso. A mensagem do juízo final é um apelo à conversão, e enquanto Deus dá ainda aos homens o tempo favorável. E a gente fica caçando qual vai ser o tempo favorável. No dia que eu ganhar na Mega Sena, aí eu vou parar de trabalhar, vou para a igreja, aí vou me dedicar. Mas o meu tempo favorável é o hoje. O ontem já foi, já não tenho mais o que fazer. O que eu não consegui fazer ontem, eu não vou fazer mais, já foi. Então, o amanhã eu ainda vou ter. Eu não posso viver para o amanhã, então eu tenho que viver para hoje. Então, o catecismo vai dizer... o tempo favorável. Quando é o meu tempo favorável? Hoje. Agora. O que eu puder fazer hoje, o que eu puder fazer agora, que eu faça. Porque Deus ainda está me concedendo o tempo favorável. E ele completa aqui no catecismo para falar o quê? O tempo da salvação. O tempo favorável, o tempo da salvação meu, é aquilo que eu estou vivendo aqui agora hoje. Porque se eu vier a morrer, Deus me levou, aquilo que foi, já foi. Eu não consigo mais achar que amanhã é meu tempo favorável. E no 1040 ele vai dizer assim, ignoramos o tempo em que a Terra e a humanidade atingirão a plenitude. Nós ignoramos pelo fato assim, nós não conhecemos. Nós somos ignorantes do de desconhecer. Nós desconhecemos o tempo em que a Terra e a humanidade atingirão a sua plenitude. Agora, e também não sabemos como é o universo. Nós não sabemos como é que vai acontecer. Então, por isso, reforça-se que eu tenho que viver só por hoje. Por isso que da pastoral da sobriedade fala só por hoje, graças a Deus. O tempo favorável é só por hoje. Aquilo que falava, vai passar, tudo vai passar. Mas se eu estou vivendo só por hoje, o meu tempo favorável... Caiu? O catecismo, né? É o Diário de Santa Faustina? Assim, Almir, se você me permite, até gostaria de fazer um comentário. Esse tempo que nós estamos vivendo, da pandemia, me lembra muito esse versículo aqui, um será tomado, outro será tirado, né? Porque
Com a pandemia, quantas pessoas nós não perdemos, e essas pessoas nem sonhavam que a vida delas iam ser ceifadas assim. Não é verdade? É muito dentro do que nós estamos vivendo no momento. Por isso, estar preparado, porque a pessoa, de repente, ela pegou uma tosse, essa tosse virou uma falta de ar, entubou, saiu dali que nem a família pôde velar. Então, se essa pessoa está preparada, por isso, nós, apóstolos da misericórdia, temos a obrigação e a urgência de proclamar essa tábua de salvação, esse que nós vamos ver lá na frente, essa urgência de nós falarmos, porque aquele que não ouviu, não entendeu ainda da misericórdia, ainda resta uma gotinha, que é nós rezarmos por aqueles que não conseguiram se preparar. Isso mesmo. Bom, no parágrafo 83 do Diário de Santa Faustina, Jesus disse: escreve isso, antes de vir como justo, venho como rei da misericórdia. Apagar-se-á toda a luz no céu, e haverá grande escuridão sobre a terra. Aparecerá o sinal da cruz no céu, e todos os raios onde foram pregadas as mãos e os pés do Salvador, sairão grandes luzes, que por algum tempo iluminarão a terra. Isso acontecerá pouco antes do último dia. Isso, numa reflexão um dia com o apóstolo da misericórdia, eu não compreendi, e ele falava, todos os dias acontece isso, quer dizer, todos os dias, para alguém, Deus vai estar, antes de agir como justo juiz, porque nós somos pecadores. Se nós dependêssemos dele agir só com a justiça, nós não iríamos para o céu. Mas Deus age com a sua misericórdia. Então, e para aquele que faleceu naquele dia, qual foi esse último aqui, vai iluminar? Foi o dia que ele foi chamado por Deus. Então, ainda tem um restinho de suspiro, ainda tem um restinho de tempo, vai se apagando a luzinha, vai se apagando, mas antes de aquele fumegar, é a minha chance. Qual que é a minha chance? Eu pedir perdão, eu me arrepender. Tudo que eu fiz errado, mas se eu me arrepender daquilo, arrepender de coração, daquelas coisas que eu fiz, Deus, na sua santidade, que estava agindo com a sua justiça, ele age com a misericórdia. Aí sim, eu alcançarei a vida plena. No parágrafo 429, quando certo dia, em vez de oração interior, comecei a ler um livro espiritual, ouvi na alma, clara e fortemente, estas palavras: prepararás o mundo para minha última vinda. Fiquei profundamente emocionada com essas palavras, e embora fingisse que não as tivesse ouvido, compreendi-as bem e não tinha qualquer dúvida a respeito delas. Quando, por fim, cansada por esta luta de amor a Deus e pela contínua escusa de que sou incapaz de cumprir esta missão, queria sair da capela. Uma força me deteve, senti-me subjugada, e então ouvi estas palavras: pretende sair da capela, mas não conseguirás afastar-te de mim, porque estou em toda parte. Por ti mesma nada conseguirás fazer, mas comigo tudo podes. Pode ir. Parágrafo 625. À noite, durante a bênção, a minha alma, por um momento, conviveu com Deus Pai. Senti que estava nas suas mãos como uma criança e ouvi interiormente estas palavras: nada temas, minha filha, todos os adversários fracassarão aos meus pés. Depois desta palavra, entrou na minha alma uma paz profunda e uma extraordinária calma interior. Pode ir. Parágrafo 835. Durante a meditação da manhã, envolveu-me a... Oi? 635. 635, isso. Durante a meditação da manhã, envolveu-me a presença de Deus de uma maneira especial. Contemplei a incomensurável grandeza de Deus e, ao mesmo tempo, a sua condescendência para com a criatura. Então vi a Mãe de Deus que me disse: ó,
como é agradável a Deus a alma que segue fielmente a inspiração da sua graça. Eu dei o Salvador ao mundo, e quanto a ti, deves falar ao mundo da sua grande misericórdia, preparando-a para sua segunda vinda, quando virá não como Salvador misericordioso, mas como justo juiz. Oh, quão terrível será esse dia! Está decidido o dia da justiça, o dia da ira de Deus. Os próprios anjos tremem diante dele. Fala às almas dessa grande misericórdia, enquanto é tempo de compaixão. Se tu te calares agora, terás de responder naquele dia terrível por um grande número de almas. Nada receis, ser fiel até o fim. Eu me compadeço de ti. Fazer uma reflexão sobre esses 3 aqui, mas se atentar 2 aqui, ó. Ela tá lá rezando, mas a mente tá, não sei se eu dou conta, não sei se eu faço, e vou parar por aqui. E Deus fala para ela: você pretende sair da capela, mas você não vai se afastar de mim. Outro ponto é quando fala assim, quando ela rezava a mãe de Deus, olha o que Maria fala para ela: prepara o mundo para a segunda vinda. Seja igual eu, silenciosa e oculta. Que foi o que Santa Faustina foi, na calma, na dela, ficou-se no silêncio, não queria se aparecer. No finalzinho vai dizer aqui para nós, ó. Isso aqui é para nós, apóstolos da misericórdia. O que ele falou a Santa Faustina, está falando para cada um de nós hoje. Se tu te calares agora, terá que responder naquele dia terrível por um grande número de almas. Nada receio, ser fiel até o fim. Eu me compadeço de ti. Por que está falando para cada um de nós? Porque quando nós pegamos o livrinho número 1, que fomos pegando gosto, já estamos na lição 21ª, aí está falando aqui da urgência da proclamação. Da nós falar logo, de nós não ficar me empurrando com a barriga, da nós não deixar de falar para os nossos outros irmãos que Deus é santo, justo e que Deus é misericordioso. Então, nós que temos o conhecimento, nós somos o propagador dessa última tábua de salvação. Então, tudo aquilo que aconteceu a Faustina está acontecendo para cada um de nós, na beleza da divulgação. Nós tivemos o Papa, o Carol Wojtyla, depois Papa, para poder fazer a canonização. Nós tivemos lá atrás a beatificação. Hoje nós temos a Santa de Altares, mas nós temos tudo na nossa mão. Diário, nós temos o catecismo, então nós não podemos ficar quietos. Nada receio se é fiel até o fim. Eu me compadeço de ti. Então a nossa recompensa é garantida, desde que nós façamos a vontade do Santa Faustina e pede que passa cada um de nós. Pode prosseguir. Agora é o parágrafo 848. Anota estas palavras, minha filha. Fala ao mundo da minha misericórdia, que toda a humanidade conheça a minha insondável misericórdia. Este é o sinal para os últimos tempos. Depois dele virá o dia da justiça. Enquanto é tempo, recorram à fonte da minha misericórdia. Tirem proveito do sangue e da água que jorraram para eles. Ó almas humanas, onde vos escondereis no dia da ira de Deus? Recorrei agora à fonte da misericórdia de Deus. Ó, que grande número de almas estou vendo que glorificarão a misericórdia divina e cantarão o cântico de glória pelos céus. Pode ir. Parágrafo 965. Não, pulou um pouquinho. 1046. Antes de vir como justo juiz, abro de par em par as portas da minha misericórdia. Quem não quiser passar pela porta da misericórdia, terá que passar pela porta da minha justiça. E parágrafo 1159. As comportas das graças de Deus abriram-se para nós. Devemos aproveitá-las
antes do dia da justiça de Deus, pois este será terrível. Só que na tela minha aqui tá 625 e 635. Tá Então, a tela acho que pulou aqui. Eu tá. vou ler no livrinho, então, tá? Na minha aqui, depois do 848, é 965. Isso. As almas se perdem, apesar da minha amarga paixão. Um pouquinho. Cadê a tela, o Claudinei? Ela não está rodando? Então ela pulou. Não, ela está parada no 848. Ela está parada no 635. Então, mas agora mudou, mas pulou a 965. Não, tudo bem, pode continuar. Isso, pode Você quer ler do livrinho? É melhor? Leia para o pessoal. Eu vou ler do livrinho, essa. As almas se perdem, apesar da minha amarga paixão. Estou lhes dando a última tábua de salvação, isto é, a festa da minha misericórdia. Se não venerarem a minha misericórdia, perecerão por toda a eternidade. Secretária da minha misericórdia, escreve, fala às almas desta minha grande misericórdia, porque está próximo o dia terrível, o dia da minha justiça. Isso. Essa parte é que é a parte importante para nós da misericórdia. Se falou que está urgente a proclamação, quer dizer, não é para adiar, não é uma coisa que pode ser adiável. Nós temos que falar firme, divulgar a misericórdia. É aqui no Diário de Santa Faustina que nós temos embasamento para divulgar, porque foi aqui que ele pediu, as almas se perdem, apesar da minha amarga paixão. Não é isso que ele quer. Só que ele fala, a última tábua da salvação. O que é tábua de salvação? Até uma vez eu fiz assim, até uma analogia para a gente que mora aqui em Barranca de Rio. Se a gente está lá no rio, o bote da gente, o barco estoura e está descendo uma tábua no rio, o que eu vou fazer? Eu vou me apegar naquela tábua, naquela prancha, ali é a minha última tábua de salvação. Eu tenho que me apegar naquilo que eu tenho no momento. E o que nós temos aqui? A última tábua de salvação. Aqui, a misericórdia de Deus. Então, e ele vem falar para nós que aquilo que nós temos que divulgar, a festa da misericórdia, e se nós não venerar essa misericórdia, perecerão por toda a eternidade. Não é nós ficar só rezando diante do quadro de Jesus misericordioso, é vivenciar a misericórdia, é ser misericordioso um com o outro. Por exemplo, recentemente, esse vendaval que deu, é agora que nós temos que colocar em prática a nossa misericórdia, porque rezar lá toda sexta-feira na igreja, contar todas as contas do terço, mas sair para fora e ver o irmão que está destelhado, está precisando de água, e eu virar as costas, que adiantou eu ser da misericórdia? Então, eu não estou agindo com misericórdia. E aqui Jesus vai falar bem isso aqui, ó. E ele não fala pela nota aí, na tua memória, como ele pede para Santa Faustina, escrever um diário. Aqui é onde ele vai falar, escreve, anota aí, ó, essas palavras, ó. Minha filha, fala ao mundo da minha misericórdia, que toda a humanidade conheça a minha insondável misericórdia. Essa palavra insondável é muito forte. Também fiz uma analogia aqui sobre nós que é de barragem, é fácil para a gente compreender. Quando vem para fazer uma estrutura do tamanho daquele concreto da usina de Porto Primavera, o tamanho daquele concreto lá da usina de Belo Monte, o tamanho daquele concreto lá da usina de Foz do Iguaçu, tem que primeiro vir umas empresas e fazer a sondagem. Sondar onde tem rocha, para em cima dessa rocha colocar concreto, colocar armação de ferro. Então, é sondar. Sondou. Já em Deus misericordioso é insondável. Quer dizer, nós em toda profundidade, nós nunca vamos encontrar o fim da misericórdia do Pai. O término é insondável a misericórdia. Por isso que ele fala profunda, insondável. Ele vai sempre dizer. Então, nós temos que entender que a última tábua de salvação é essa. É agir com misericórdia. Porque se Deus vai agir com a sua justiça, mas eu também fui misericordioso na minha vida, ele vai pesar na sua santidade. Agora eu agir que misericórdia nada, ele também vai agir com a sua
justiça. E ele fala aqui, não é fácil, ele não quer usar da justiça dele, dói a alma, ele fica amargurado quando ele tem que agir com a sua justiça com a mão de ferro sobre nós, seus filhos. Mas nós vivemos assim, sabendo que tem a misericórdia, sabendo que tem a santidade, mas vai ter a sua justiça. Pode prosseguir, Senhor. Antes de vir, parágrafos 1146, antes de vir como justo juiz, abro de par em par as portas da minha misericórdia. Quem não quiser passar pela porta da misericórdia, terá que passar pela porta da minha justiça. Parágrafo. Isso, quer que pare ou continua? Não, pode ir. Parágrafo 1159, as comportas das graças de Deus abriram-se para nós. Devemos aproveitá-las antes do dia da justiça de Deus, pois este será terrível. E tem mais dois. Continua? Continua. Pode... 1160. Quando uma vez perguntei a Jesus... Eu caí? Não, estou aqui. Quando uma vez perguntei a Jesus como pode suportar tantos delitos e diversos crimes e não os castigar, respondeu-me o Senhor, para os punir, tenho a eternidade, mas agora prolongo-lhes o tempo da misericórdia. Contudo, ai deles se não reconhecerem o tempo da minha visita. E no parágrafo 1588, no Antigo Testamento, eu ensinava profetas ao meu povo, eu enviava profetas ao meu povo com ameaças. Hoje estou enviando-te a toda a humanidade com a minha misericórdia. Não quero castigar a sofrida humanidade, mas desejo curá-la, estreitando-a ao meu misericordioso coração. Utilizo os castigos apenas quando eles mesmos me obrigam a isso. E é com relutância que a minha mão empunha a espada da justiça. Antes do dia da justiça, estou enviando o dia da misericórdia. Na comparação que fazia da insondável na usina, que você tem que procurar a rocha lá para poder colocar a sondagem, aqui na frente ele também faz a mesma. Na mesma comparação, se a gente vê quando abre as comportas de uma usina, que é aquele mundo d'água jogando assim, é como Deus jogando, nessa comparação, Deus jogando graça para nós, graça, e nós ficamos doidos perdendo essa graça. Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. Às vezes a gente fica pensando assim, fala, nossa, mas fulano é ruim, fulano é mau, aquele povo faz e não acontece nada. Deus dá a resposta aqui para nós, para essa pergunta. Para os punir tem a eternidade. Nós vivendo aqui, tem gente que vive 100 anos, 90, né? Fala, nossa, é tempo pra caramba. Agora imagina viver uma eternidade. Quer dizer, eternidade não tem fim. Então a pessoa que pensa que ele está aqui nesse mundo só fazendo maldade, e às vezes nós na falta do conhecimento, né, fala, não acontece nada, aprontou, não acontece nada. Deus fala aqui, calma. Para punir ele tem a eternidade, quer dizer, aquilo que é para viver para sempre, a pessoa por viver mal agora, perde. Por viver mal agora, perde de viver a vida toda, ou seja, a eternidade na graça do Pai. E ele diz aqui, ó, me obrigam isso, é com relutância que a minha mão empunha a espada da justiça. Antes do dia da justiça, estou enviando o dia da misericórdia. Hoje é o dia da misericórdia. Porque nós não temos que viver o hoje. Então, hoje eu ainda tenho tempo. Eu não sei se daqui um pouco eu vou ter tempo de eu mudar de vida, de eu fazer a conversão, de eu conhecer a misericórdia. Porque eu estou vivo agora, posso deitar e, que nem diz o outro, no amanhecer. Então, hoje é meu tempo propenso. Hoje é meu tempo propício. É só por hoje, graças a Deus. E que bonito que cada vez mais que nós começamos a conhecer, nos aprofundar na divina misericórdia, aí a gente começa a entender que é urgente a divulgação, é urgente a propagação dessa misericórdia, porque é algo que eu não posso ficar só comigo. Oxalá todo mundo pudesse ter no seu canto um programa, igual o Ney tem um programa da rádio para divulgar no mundo todo. Oxalá cada um de nós pudesse todo dia sair vestido com a camiseta, Jesus, eu confio em vós. Por quê? Porque ainda é tempo de nós divulgarmos para muitos irmãos nossos que são ignorantes, mas por falta de conhecimento. Porque se todo mundo está divulgado, é a mesma coisa da gente pegar o carro, falar que estourou um buraco, tem um buraco ali.
Eu não consigo passar. Se eu ir, eu vou cair. Alguém... Então, se nós estamos sabendo, está todo mundo avisado que ali na frente caiu a ponte, por que eu vou passar para mim cair no buraco? Se a ponte caiu, eu fui avisado. Então, a gente evita. Então, mesma coisa hoje. Se a gente divulga, proclama essa misericórdia, mais gente começa a aprofundar, procurar conhecer, começa a venerar um quadro, começa a rezar o terço, começa a entender o que é a misericórdia do Pai. Começa a entender que o Pai vai sim usar da sua justiça, porque Deus é santo, é justo, mas principal, ele é misericordioso. E muitos entendem errado, acham que Deus não tem a misericórdia, ele só vai, Deus vai te castigar, cuidado que Deus castiga. Deus não castiga, Deus faz valer daquilo que nós propusemos a viver a nossa vida. Almir, se Santa Faustina não tivesse atendido o pedido de Jesus, ela teria que responder por todas as nossas almas, porque nós não teríamos conhecido a misericórdia, e a sua comparação, né, que nós hoje somos os divulgadores da misericórdia e há muitas almas a serem atingidas, nossa, me tocou profundamente, é isso aí. Quantas almas ainda não temos que anunciar a misericórdia para trazer para Jesus, né, tirar eles da ignorância. Muito Exatamente. Bem. Costumo falar que existe dois tipos de ignorância. Aquele que você fala assim no português do dia a dia, fala, fulano é ignorante, vai falar, não liga para nada. Mas o fulano é ignorante pelo verdadeiro sentido da palavra ignorante, de não conhecer. Então, ele não conhece aquilo. Então, na maneira que nós possamos ir falar para ele, ele vai compreendendo. Por exemplo, do que eu estou falando, existe um pastor que ele, para fazer o estudo de teologia, e na matéria dele caiu ele fazer sobre Maria. E aí ele, para se aprofundar mais sobre Maria, ele procurou ir no santuário, maior santuário mariano que existe no mundo. Onde é o maior santuário mariano que existe no mundo? Aparecida, no Brasil. Ele foi. E ele foi, levou os alunos todos, ele pastor e os outros tudo evangélico. E aí ele disse que foi assim, vou lá que eu quero ver onde é que fica Nossa Senhora. Ele imaginava na cabeça dele que Nossa Senhora ficava no altar, bem grandona, e todo mundo venerava. Quando ele chegou lá, que o reitor explicou que Nossa Senhora fica lá na porta da entrada, quietinha, pequenininha, que no centro, no altar do santuário está Jesus, que aquela cruz lá no meio do santuário, cravada, quer dizer, que tem um buraco, e se você olhar pelo buraco, o vitral que está atrás, vermelho, ele reflete bem no coração de Jesus, e foi explicando tudo o que é o santuário. Ele falou, nós evangélicos não sabíamos isso aí. Nós, no linguajar popular, nós metemos pau sem saber a beleza do que é a pintura, as artes sacras, como é que é o santuário. Aí ele deixou de ser ignorante, porque ele também era ignorante. Ele era ignorante porque falava, Maria, Maria, e ignorante porque não conhecia. Então, Santa Faustina fez com que cada um de nós hoje, com o diário na nossa mão, por isso a propagação, nós começamos a deixar de ser ignorante e deixar de ser ignorante no conhecimento. Aí passamos a entender a verdadeira paixão que é ser apóstolo eucarístico da Divina Misericórdia. Aí nós começamos realmente a compreender. E quando a gente compreende essa beleza, que a Divina Misericórdia ela não pode ser separada da Eucaristia, que é o tripé que era Santa Faustina. Aí a gente começa a compreender quem foi lá atrás, Padre Pio, porque Padre Pio foi o maior apóstolo da misericórdia. Quantas horas Padre Pio ficava no confessionário atendendo a confissão? Aí nós vamos compreender quem foi Carol Wojtyla, quem foi Papa João Paulo II. Aí nós vamos compreender quem foi lá Santa Juliana, que é a apóstola da misericórdia. Aí a gente fala, nossa, é tão belo que eu não sabia. E realmente, aí nós vamos trazer para o século XXI, Carlo Acutis, é um apóstolo eucarístico da Divina Misericórdia, que divulgava a Eucaristia. A Eucaristia, minha alta estrada para o céu. Aí nós vamos entender como foi tão bonito Deus usar-se dessa 33 anos só de idade, e olha tudo que ela fez em apenas 33 anos de idade. Então nós temos mesmo que propagar a urgência dessa misericórdia.
Amém, amém. Que maravilha, graças a Deus, muito obrigada, maravilhoso, a série, tão querida, vocês foram, assim, estupendos, viu? Embora a gente tenha algumas falhas, está tendo muita interferência na próprias redes, né, nas próprias transmissoras, então, a gente fica muito feliz, porque foi uma aula, assim, muito importante, muito boa para nós, muito esclarecedora, e muito bom os exemplos que você usa, porque eu gosto, assim, você usa exemplos comuns ao nosso dia a dia, para que nós possamos fazer a analogia e compreendermos o conhecimento de Deus que nós não temos, né? Então, você traz para o fácil, você traz para o simples, e isso para nós é uma bênção de Deus. Muito obrigada, meu querido. Amém. Nós fizemos a nossa partilha, e a primeira, porque o mundo ignora Deus, é a sua infinita misericórdia. Como reverter essa situação? Eu pedi para nossa irmã, cadê ela? A Teca, está por aí? Oi, Afife, boa noite a todos. Boa noite, querida. Se apresenta e vamos seguir. Você já conhece, eu já te conheço, mas se apresente de novo, é gostoso. Eu sou a Teca, de Londrina, Capela São Francisco de Assis. Sou como que eu posso dizer, um fiotinho da Afife. A Afife me formou e me conduziu a este grande amor que é a misericórdia. Então, eu sou muito feliz por fazer parte desta grande família que é os apóstolos eucarísticos da Divina Misericórdia. Eu sei que você não vai falar, mas eu vou falar. Ela é a pessoa que está lá na publicação do cartaz do Congresso, ali na frente, que a moça. É ela, é a Teca aí. Tá vendo? Um de nós todos. Segue lá, Teca. Obrigado, Afife. Ser da misericórdia é isso. É levar o amor de Deus e a face de Cristo através da nossa imagem, né? Com as nossas ações. É isso que a gente tem que passar para os nossos irmãos, para que eles possam sair do pecado das misérias, né, que se encontram longe de Deus. Eu fiz um breve resumo, pedi a ajuda do meu esposo, né, que ele lê bastante. Então, eu fiz um pequeno resumo aqui. Por que o mundo ignora a Deus e sua infinita misericórdia? E como reverter esta situação? O homem tem Deus que instrui com toda a sabedoria, mas tem duas potências inimigas, que é a carne e Satanás. Entende-se por carne toda luxúria, inveja, ganância, prepotência, e se considera autossuficiente. Com isso, Satanás investe com toda a força para seduzir o homem, e o consegue, afastando-o de Deus. E quando o homem estiver na miséria, na maior miséria, ele o abandona, e o homem se desespera, porque não buscou a Deus. E podendo ele até tirar a sua vida neste meio do desespero, tirando o dom que Deus mesmo deu a cada um de nós. Para reverter essa situação, o que o homem precisa fazer? Deve se redimir de suas faltas e voltar para Deus, pois sua misericórdia é infinita, e não há ninguém que tenha voltado a Deus que não tenha sido perdoado. Aqui quero citar um grande exemplo para nós, foi Maria Madalena. Ela, com todos os seus pecados, se converteu ao Messias e foi uma das maiores discípulas de Jesus. Precisa desta abertura. Sem a abertura e a reconciliação com Deus misericórdia, não tem como. Por isso que o homem continua ignorando a Deus e a sua misericórdia, porque eles não se reconhecem, né, esse amor de Deus, e eles estão nesse mundo que o inimigo coloca eles nessa situação, então para eles está bem, né, então eles não se voltam. O nosso trabalho é realmente anunciar, falar, e não somente falar, mas vivenciar realmente essa misericórdia através das nossas ações, que as pessoas possam olhar para nós e ver realmente
todas as nossas ações, o Deus misericordioso. E assim, a gente pode tentar resgatar esses homens, porque vai dar abertura deles, porque Deus nos deixa o livre-arbítrio, né? E se não houver ali a abertura, não tem como a gente ajudar alguém, né? Tanto é que a misericórdia só acontece para quem se arrepende. Se não houver o arrependimento, não tem como ter misericórdia. Espero ter ajudado a Fifi, obrigado pela confiança, né? E estamos aí. Amém? Eu que agradeço, minha querida. Você merece toda a confiança com a sua capacidade, viu? Muito, muito obrigada. A nossa segunda partilha, nós colocamos por Gilberto, outro grande colaborador nosso, né? Gilberto, que exemplos da apóstola da Divina Misericórdia, Santa Faustina, podemos seguir em nosso cotidiano? Boa noite, eu sou Gilberto da Paróquia Imaculada Conceição aqui de Londres. Estão me ouvindo? Sim. Sim, tá bem. Sim. Muito bem. Tá, então citando os exemplos de Faustina, eu diria que Faustina é toda exemplo. Dos vários exemplos que a gente pode acompanhar e tirar para o seguimento, eu escolhi uma meia dúzia só, porque são todas as atitudes dela, tudo que ela fez, são direcionamentos que eu diria que é o roteiro da caminhada que nós devemos seguir. Então, eu classifiquei a confiança, que eu acho a parte básica e a cabeça de todo que ali que diz que Cristo, eu confio em vós. Então, confiança é o que nos dá a certeza de estar no caminho certo. A perseverança, a mansidão, a dedicação, o compromisso e essa fé inabalável. E outras tantas que eu citaria aqui, mas ficaria muito longa. E depois eu consegui uma reflexão do bispo São Galo, que viveu de 489 a 556 em Clermont. Então, o que seria a confiança? É aquilo que a gente vai estudando e não pode duvidar. Alô? Caiu? Caiu. Pode ir, estamos ouvindo. Está ouvindo, Gilberto? Estou ouvindo. Pode falar, então. Tá. Então, a confiança, eu diria assim, na palavra que nos ensina e nos orienta, e no exemplo a ser seguido por nós, os leigos. Eu sempre digo que a Bíblia seria o nosso GPS de orientação por onde devemos andar. E a perseverança na oração, orar e vigiar, que ela foi muito orante, muito vigiante, vencendo assim todas as tribulações do inimigo invisível e também dos que nos cercam. A gente sabe que quando a gente está em oração ou está só, a gente está confiante que está bem orientado, mas tem sempre aquele no ouvido, aquele que nos diz alguma coisa em contrário. Temos que ser resistente e saber o que é de Deus e o que não é. A mansidão é manter o equilíbrio perante todas as tribulações. É difícil? Claro que é, que a gente treme o pé na hora das dificuldades, mas tendo fé, né, tendo confiança em Deus, tudo sai bem. A dedicação de se entregar além dos seus limites. Na caminhada tem muitas dificuldades, mas a gente tem que ir de cabeça erguida e fé que o Pai não permite que o nosso fardo seja superior às nossas forças. Então, confiamos em Deus. E o compromisso de manter-se fiel às necessidades que nos são apresentadas. E esta fé inabalável que ela sempre tinha, de crer que estava fazendo as coisas. Se ela não fizesse, nós não estaríamos aqui. Se ela não fosse
atendido aos pedidos que Cristo pediu para ela, nós não estaríamos aqui em reunião. Não duvidar da vontade de Deus. Para encerrar a reflexão do Bispo São Galo, eu diria assim: no exemplo de São Galo, aprendemos a virtude da mansidão. Sem a mansidão, não pode haver paz. Para que a paz se estabeleça e se conserve, é necessário que se tenha paciência com os defeitos do próximo, que se lhe suportem resignadamente nas fraquezas, que se lhes perdoem as faltas cometidas. A mansidão é o único meio de se desarmar o inimigo e de conquistar-lhe a simpatia. Esforça-te por viver em paz com todos. Evita tudo o que destrói a paz na sociedade. Por exemplo, a avareza, o egoísmo, a soberba, a inveja, a pretensão e a teimosia, a vingança, a justiça, a mentira e a maledicência. Esses são os itens que ele citou, que a gente tem que observar para dar sempre no caminho correto. E para melhorar a pesquisa dos que querem ler depois, para não ficar muito longo, eu cito Mateus 5:9 e Romanos 12:18 e 14:19. Repetindo, Mateus, capítulo 5, parágrafo 9, e Romanos, capítulo 12:18 e 14:19. Não sei se fui explícito, mas procurei trazer a coisa mais direta no assunto e na pergunta. Fiquem todos com Deus. E boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada, Gilberto. Muito bom. Bem explícito, vamos dizer assim, que você explicou muito bem claro, e muito bom para a gente perceber que ali você pegou, eu vou chamar até de bênção de Deus, de dons da Santa Faustina, que nós temos que ter muito em mente, né? Eu agradeço muito a sua participação, vocês sempre estão conosco, né? Nós temos aí o Padre Marcos. Boa noite, Padre Marcos. Seja bem-vindo. Eu sei que você já estava aí, seja bem-vindo, porque eu estou falando com o senhor agora, né? O senhor está bem? A sua bênção a todos nós? Muito rápido. Microfone, abre ele. Sim. Muito obrigado a todos. A nosso irmão, esqueci seu nome. Almir, desculpe, Almir. Gosto muito da sua fala, você fala sempre concretamente assim. Parabéns. E dos seus auxiliares, da sua auxiliar, que leu bonito e também contribuiu, e das respostas dos demais irmãos. Fico feliz que os homens participam, né? Não sonei aqui mas também tem outros homens, porque a maioria são mulheres, né? Mas vocês estão salvando o nome dos homens aqui nesse grupo dos ADMs. Parabéns. O que eu fiquei também tocado com esta advertência que a irmã Faustina recebeu do próprio Jesus, que é: olhe, se você se omitir, vou cobrar de você a perda daquelas almas. Então, meu Pai do céu, e aí eu que sou pastor, assumi a missão. Às vezes, quando a gente leva a advertência do Gregório Magno, do Basílio Magno, que falaram que somos atalaias mudas, que ao invés de latir, advertir do perigo, ficamos como cães mudos e não advertimos o povo do perigo, e porque não queremos ser muito duros, soltar, ou falso respeito humano nos cala, então a gente fica tremendo, porque até o Evangelho de hoje diz que será que muitos se salvam, né? Tem alguém que pergunta, e Jesus diz que, olhe, procurem entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão, tentarão, farão esforço e não conseguirão, meu Pai. E depois
Então, acho que pecado de omissão nesta urgência, como bem você destacou, que tem que proclamar, né? Não só com palavras, mas com a vida, e o hoje, já agora, não protelar, né? Não procrastinar, não amanhã, não depois do curso, não depois, quando já hoje dar testemunho, como São Pedro diz, com mansidão, mas com coragem, né? Respeitando outros, tá? Mas não se omitindo, porque pecado de omissão é bravo, né? Então, eu me lembrei agora daquela frase que vocês conhecem, que de quem tenho mais medo, não daqueles poucos que gritam e latem e propagam mal nesse mundo, mas de muitos bons, né, que se omitem, que se calam, né? Hoje em dia vemos isso, né? Vem uma outra nova ideologias, novas ideias sobre casamento, sobre família, até as crianças estão pervertendo através dos quadrinhos, já, né, agora estão lançando, né, lá, parece que o filho do super-homem já se declarou, né, homossexual, e começam nos quadrinhos colocar as cenas de meninos, homens se beijando, e dizem que não, está tudo normal. A atriz, tá, outra, também ali nessa semana, uma atriz grávida com uma outra lá, percussionista, dizem que não é comum, mas é normal. Não é comum, mas é normal. E não dizem de onde arrumaram, né, a criança, né, de onde apareceu a barriga cheia, né, a barriga com criança. E depois, na faixa do canto, o casal questiona: por que você não aceita e vai viver sua vida? Por que você não aceita? Amor de igual é igual, não faz mal nenhum. E assim, somos bombardeados e constantemente. Agora também li que um jogador de Minas chamou a atenção: aonde vai estudar, né? Falou só uma coisa assim, e já em cima dele pularam, né, uma torcida organizada, diz que, olha, agora vamos te ignorar, você vai ser invisibilidade. Quer dizer, já perseguição, já intolerância absoluta, e dizer, porque você não respeitou, não se... Entenderam? Então, e nós ficamos calados, e cada vez... Bom, estou falando demais agora, mas já termino. Mas eu, sobretudo, me questiono porque a gente não quer ser muito, assim, negativo, né? E sempre, nas falas nossas aí, cutucar estas coisas, mas penso que estamos perdendo, omitindo, eu como pastor e vocês leigos já esclarecidos mais, para afirmar positivamente, né? Positivamente, sem ofender ninguém, mas dizer: não, eu não concordo com isso, é verdade, é por aqui, a vida é por aqui, este caminho leva à morte, leva à perdição. Muito obrigado a todos hoje pela contribuição e vamos testemunhar a nossa fé e realmente a última tábua da salvação é a misericórdia, e nós mesmos temos que agarrar e ceder ainda um pouco dessa tábua para outros também, né? Tá? Que Deus abençoe a todos. Parabéns a Fifi, que você mesmo doente está aí nos dando show de amor pela igreja e pela salvação das almas. Amém. Amém, Padre. Nós temos que fazer isso. Eu sempre falo, Jesus vem em primeiro lugar, né? E nós temos essa obrigação, todos nós, um com o outro, esse carinho, esse amor, essa necessidade e, como fala, a urgência da proclamação. Almir, você quer fechar alguma coisa, falar alguma coisa para fechar? Agradecer o convite, e essa frase que o Padre Marcos fala é de Martin Luther King. O que mais me preocupa não é o grito dos ruins, mas o silêncio dos bons. Então, muitas vezes nós falamos: eu sou bom, vou na igreja, sento no primeiro banco, vou na missa, vou aqui, mas nos calamos. Então, nós não podemos ficar calados. É a lição de hoje, a urgência da proclamação. Muito obrigada, Almir, muito obrigada a todos. Eu vou fazer um momentinho aqui de oração com vocês, depois a Soninha vai também fazer alguma coisa. Eu estou bastante doente, mas eu estou na graça de Deus. Cada dia
é muito melhor, muito melhor. E tudo isso passa, porque nós temos Jesus à nossa frente, né? Eu sabendo que eu tenho Ele, nada vai me alcançar. Vamos nos concentrar, vamos voltar nosso pensamento ao nosso coração, vamos pensar em Jesus misericordioso à nossa frente, e falando para Ele que nós sabemos, que nós compreendemos essa necessidade, e que nós vamos tentar fazer tudo que for possível para nós podermos alcançar essa graça de dizer, eu consegui proclamar a misericórdia de Deus. Ó meu Criador e Senhor, eis aqui todo o meu ser. Disponde de mim de acordo com o vosso divino agrado, de acordo com vossos planos eternos e com a vossa insondável misericórdia. Que toda alma conheça como é bom o Senhor, que nenhuma alma tenha medo de conviver com o Senhor, que não se excuse com a sua indignidade, e que nunca adie para mais tarde os convites divinos, porque isso não agrada ao Senhor. Não há alma mais miserável do que a minha, conforme me conheço verdadeiramente, e admiro-me que a majestade de Deus assim se rebaixe. Ó eternidade, parece-me que és curta demais para glorificar a infinita misericórdia do Senhor. Amém. 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 Senhor Jesus disse que Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Santa Faustina também foi chamada a edificar a nossa igreja com a divina misericórdia. E hoje nós, apóstolos da divina misericórdia, também somos chamados com os nossos padres religiosos a estar edificando a igreja do Senhor. Então vamos cantar isso. É isso que o Senhor quer, que edifiquemos a nossa igreja. Eu sou a igreja, tu és a igreja, somos a igreja do Senhor. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda, irmão, vem ajuda, irmão, vem ajuda. A edificar a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda, irmão, vem ajuda, a edificar a igreja do Senhor. São Pedro é a igreja, São Pedro é a igreja, São Paulo é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda, irmão, vem ajuda, irmão, vem ajuda, a edificar a igreja do Senhor. Os leigos são igreja, os leigos são a igreja, os padres são igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda, irmão, vem ajuda, a edificar a igreja do Senhor. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda, irmão, vem ajuda, a edificar a igreja do Senhor. Amém, amém. Padre, você nos dá a vossa bênção para nós podermos nos encerrar? Abre o microfone, Padre. Sim. O microfone está fechado. Esqueci, está certo. Obrigado mais uma vez a todos pela participação. Dou a bênção a todos vocês e para mim também com a cruz e relíquias do nosso fundador, Padre Stanisław, Santo Stanisław Papczyński, que viveu no século XVII, século difícil de guerras, de epidemias, e ele tinha coragem de abrir boca e fustigar mesmo, naquele tempo, os satrapas
os ricos da sociedade que fizeram perder a Polônia, a soberania por 120 anos, por causa das bebedeiras e da falta de amor à pátria, e ele teve coragem de também lutar pela sobriedade e tudo mais. Santo Stanisław Papczyński, rogai por nós. Que Deus abençoe todos nós e tenhamos coragem de testemunhar a beleza da nossa fé. Não nos omitamos quando às vezes questionados ou quando a igreja é criticada e só se fala mal da igreja. Mostremos o lado maravilhoso, bonito da igreja, que somos todos nós, né? Somos todos nós igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorificai com a vossa vida o Senhor e edificai a igreja. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos e participar. Não amém, é? amém, Amém. Padre, amém a todos. Amém. Abra os microfones, vamos falar um tchau um pro Boa outro. noite. Agradecer de coração A todos. A graça de Deus, mais uma vez. agradecer ao Mir, Gilberto, Célia, Almir, que bênção, parabéns. Célia, todos Obrigado. que participaram, muito bom, viu? Almir, Muita convicção, muita Essa que ela tá fé. chegando aí, padre. Padre Marco, vai tá chegando aí. Obrigada a todos vocês, Deus abençoe, viu? Amém. Abraço Amém. a todos. Tchau. Boa noite. Ah, Obrigada, boa noite. Deus Obrigada, abençoe. Gilberto. Obrigada, Teca. Obrigada a Obrigada a todos, vocês. Deus abençoe.